convida-nos a trabalhar em sua vinha por amor. Bondade e misericórdia são atributos de Deus. Vamos nós agradecê-lo. Bondade e misericórdia são atributos de Deus. Vamos nós agradecê-lo. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, neste santo domingo, 26º domingo do tempo comum. Como seguidores de Cristo, precisamos dar a nossa resposta. Qual é a sua resposta? Qual é, ao ouvir o chamado do Senhor, qual é a decisão que nasce dentro de você? Domingo passado nós ouvimos o patrão que passou de madrugada, que passou às 9, a meio-dia, à 1, às 3, a meio-dia, às 3 e às 5. E para o das 5 ele faz a pergunta: o que vocês estão fazendo aí o dia inteiro sem fazer nada? E eles respondem: ninguém nos contratou. Mas nós temos um Senhor que nos contrata, dependendo das nossas qualidades, das nossas características, não tem problema. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor nos exorta, o Senhor no seu amor nos convida a darmos um passo. Mas não se esqueça, é preciso a sua resposta. Aqueles que estavam lá às 5 não podiam ter virado ao patrão e dito: mas agora, não, agora nem vale a pena ir. Eles foram. Responderam ao chamado. Sem o patrão combinar nada, eles foram, receberam a sua paga e não fizeram como da primeira hora, que se compararam a eles. Esse Senhor nos chama. Hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, de 28 a 32, conta uma parábola muito interessante que só aparece em Mateus. Qual é a parábola? Jesus a fala aos anciãos e aos sacerdotes, ou seja, os chefes religiosos do povo. O pai tinha 2 filhos e os mandou, chama um, manda ao campo. O filho diz o quê? Não vou. Pensa um pouquinho melhor e vai. Chama o segundo, filho, vá trabalhar no campo. Ele diz, eu vou, e não vai. E aí Jesus pergunta aos anciãos e aos sacerdotes, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles respondem sabiamente, o primeiro, que disse não, refletiu e depois foi. E aí Jesus vai dizer, então, veio João e vocês não ouviram, mas as prostitutas e os pecadores o ouviram. Então, pode ser que as prostitutas, ou seja, a partir daí se entende que as prostitutas e os pecadores precedem os anciãos e os sacerdotes no reino dos céus. Ou seja, Jesus vai dizer clara e distintamente aos anciãos e aos chefes dos sacerdotes: vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Vocês não estão atentos à vontade de Deus. E é interessante o fato de Jesus dizer esse texto exatamente aos sacerdotes e aos anciãos, porque estes eram os que deviam reconhecer o enviado do Senhor e reconhecer o Messias. E eles não reconheceram Jesus e eles não reconheceram João Batista. Nós somos chamados. Qual que é a nossa resposta? É interessante ser uma parábola que Mateus nos narra, e só Mateus, mas nenhum outro autor,
Porque talvez Mateus se encontre exatamente nessa palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus deve ter falado muito ao coração de Mateus. Porque ele era um judeu. E ele não soube dar a resposta. Mas depois, ouvindo o chamado de Jesus, mesmo sendo pecador, ele se comprometeu com o projeto. Você também foi chamado, sabia disso? Teve um dia em que você foi levado até a igreja e foi batizado. Ou você foi por conta própria, ou você foi levado. E nesse dia você deu uma resposta, porque te perguntaram o que você pede. Se você era uma criancinha, disseram por você o batismo. Se você era um adulto, você respondeu a fé. E te perguntaram na sequência, o que essa fé te vai fazer? Essa fé me vai fazer reconhecer o Senhor, a sua salvação, e eu quero acolhê-la na minha vida. Quantas vezes nós não damos mais essa resposta? Ou pior, fazemos como o segundo filho, é claro que eu vou. Batiza, feliz, contente, mas não adentra o projeto do Senhor? Essa vulgarmente conhecido de uma forma horrível, católicos não praticantes. Ou seja, se deu a resposta, se assumiu esse compromisso, está na hora de dar o passo. Ali foi o chamado do Senhor. E o Senhor talvez passa a você, a mim, e pergunta, por que você está aí tanto tempo sem fazer nada? E você pode dizer, ninguém nos contratou, mas nós não podemos dizer, porque como batizados, o Senhor nos chamou à vida, o Senhor nos chamou a nos colocarmos nesse caminho de vida, de adentrarmos o projeto dele. Mas padre, eu não conheço Jesus, eu não fiz uma experiência com esse Senhor, como que eu vou poder dar passos? Voltamos ao Evangelho. Quem deve reconhecer o Senhor? Os anciãos e os sacerdotes. Quem deve conhecer o Cristo? Os batizados. E aí, às vezes, nós olhamos num lapso de julgamento e dizemos o quê? Olha, aquele cara lá bebia até outro dia, não fazia nada. Aquela mulher era uma vagabunda. Aquele lá batia nos filhos e na mulher, agora se converteu, tá aí, olha. Vive na igreja com a Bíblia debaixo do braço para lá e para cá. Prazer, ele é o primeiro filho que disse não, não quero, não vou. Mas pensou, refletiu, o chamado de Deus caiu no coração, aquela semente levou tempo, mas germinou e foi. Lembrem-se, as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus, diz Jesus aos sacerdotes e aos anciãos. Não existe uma regra, meus irmãos, que diz Deus age assim, 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 assim. É exatamente isso que vai ser questionado por Ezequiel. Primeira leitura hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 18, de 25 a 28. Vocês estão dizendo, Deus dizendo, vocês estão dizendo que Deus está errado porque Deus acolhe o pecador, que se converte, Deus decide e coloca ele muitas vezes na frente do outro que não erra? Não. O que Deus quer é misericórdia, que você recorde no seu coração que é preciso ter um caminho de justiça e de vida, que você traga sempre os ensinamentos do Senhor diante dos seus olhos. Se você deu a resposta, meu irmão, siga essa resposta, não fique questionando os outros que estão ao redor, se fazem ou se não fazem. O chamado foi para você, mesmo que tenha só 1 hora para trabalhar, vá trabalhar com empenho e com dedicação, você receberá o que é justo, e a justiça de Deus é melhor que a justiça dos homens, muito melhor. Cuidado para não ficar esperando um sinal e não conseguir encontrar nada.
E tantos outros que não esperam um sinal e vivem por aí sem saber o que fazer, encontram. E ao encontrarem, aderem, e ao aderir, dão passos. E aí pode ser que você seja o trabalhador da primeira hora que diz, nossa, mas eu fui batizado com 2 meses e esse se converteu e está na fila tão rápido assim, está passando na minha frente. Você respondeu ao chamado, mas não foi para trabalhar? Não se apresentou? Não conseguiu entender que o projeto de Deus não é um projeto a ser feito simplesmente, mas o projeto de Deus é um projeto de vida? Talvez foi por vanglória, ou por um título, ou para ter um padrinho, ou para ter uma perspectiva. A segunda leitura de hoje, que é a carta de Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz: não façais por competição ou por vanglória, mas com humildade. Cada um julgue o outro mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Não da vida, do que ele faz ou do que ele não faz, mas para ajudá-lo a crescer. Por isso que Paulo vai dizer antes desse texto, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, tornai completa a minha alegria, aspirai às coisas mais elevadas, vivei em amor, em harmonia, procurando a unidade. Não procurai vanglória. O projeto de Deus não é um projeto de vanglória, meu irmão, minha irmã. Não é porque tem este lugar, ou aquele, ou esse assento, ou aquele, ou porque eu rezo mais, ou é porque eu rezo menos, ou porque eu faço essa penitência, ou eu sou daquele grupo, ou eu sou daquele outro. Todos somos de Cristo. O campo é único. Todos são trabalhadores do Senhor e receberão aquilo que é justo. Que estejamos atentos. Qual foi a sua resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão na sua resposta? Lembre-se, Deus não é injusto, Deus acolhe a todos, mas Ele vê a reta intenção do coração. E a reta intenção do coração não é uma coisa misteriosa que Deus vê, porque a reta intenção do coração se expressa na vida. Aquele que deu a resposta positiva e não foi, é exatamente aquele que vai julgar o que deu a resposta negativa e foi. Ah, tá vendo? Aquele lá, ele foi chamado e não foi. E a hora que vê, olha que falso, disse que não ia e agora quer aparecer. Meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus é um projeto claro e direto. Ele faz o convite para nós. Venha trabalhar na minha vinha. E espera a sua resposta. Mas lembre-se, essa resposta precisa ser uma decisão de vida. Uma decisão de compromisso com esse Senhor. Porque é neste Senhor que você vai descobrir o valor e a importância dessa sua vida, dessa sua resposta, disso que Ele te chama. Que nós possamos abrir os olhos e o coração. O Senhor faça presente em nosso meio. Espera de nós uma resposta. Não uma resposta para o padre, para a igreja, uma resposta de vida. O Senhor precisa falar no seu coração. E se Ele não fala, abra o seu coração a Ele. Leia a palavra, reze, vá ao encontro desse Senhor. Vá buscar exemplos de vida que te ajudam cada vez mais a caminharem nessa direção. Por isso que Paulo fala, vivam a unidade, um ajudem o outro. Que nós paremos de julgar e sejamos sim, ao invés de pedra de tropeço, de julgamento, uma pedra de unidade para ajudar os irmãos a descobrirem o caminho desse Senhor. Deus abençoe e ilumine. Bom domingo a todos.